Ok, seguindo com o nosso projeto aqui em PHP, bom, a gente já está na hora de testar o nosso banco de dados. Para isso aí, eu vou tirar esta public aqui, tá? Então a nossa query vai sair. Vou fazer desta forma aqui. Vou chamá-la direto aqui, porque a gente já criou aqui. Isso aqui já foi explicado em vídeos anteriores. Então vou deixar aqui public function. E aqui a gente vai colocar a nossa query desta forma aí. Como a gente não tem ainda o formulário para cadastrar nenhum usuário ou fazer algum cadastro no nosso banco de dados, vamos fazer um manualmente aqui. Bom, aqui a gente tem o nosso banco de dados. Vamos aqui no na nossa tabela. Então tem que a nossa tabela usuário. Perfeito aí. Vamos aqui, vamos inserir algo aqui. Então, na nossa tabela, o ID é auto-incremento. A gente colocou lá Laura, né? Então, vamos inserir ela aqui. Sobrenome, eu não lembro, mas eu acho que é Mendes que a gente colocou. Não importa. O usuário ID não tem necessidade de usuário ID aqui de qualquer. Pode colocar qualquer coisa. Colocar 222 desta forma. O sexo é feminino, então feminino. O que mais que a gente tem aqui? Tem a escola ID, né? Então pode colocar qualquer coisa também. O nível, vamos colocar estudante. Pode ser, né? Então, bacana. Então vamos cadastrar este aqui, simplesmente ir em Go. Então temos aqui um cadastro. A gente, poderia ter vindo aqui. Então temos aqui um cadastro, ID, tal, Laura, tudo aqui bacana. Perfeito. Bom, o que a gente precisa fazer é o seguinte, vamos retornar, vamos retornar aqui para o nosso código. Então, perfeito, a gente tem que chamar esta query, né, que é a query que vai rodar todo a nossa função aqui. Bom, perfeito, para isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos aqui na nossa home. Então, aqui em controles, temos aqui a nossa home. O que vamos fazer aqui? Dentro da nossa função index, vamos chamar aqui. Então eu preciso dizer que vamos criar aqui uma variável, por exemplo, db. Pode ser db desta forma, vai ser igual a new o que? Database, não é isso? Então database. Bom, precisamos buscar nossa query. O que é recomendado a fazer é o seguinte: criamos uma variável, pode ser data, não é isso? Porque a gente já referenciou lá, que vai ser igual o que? A db, observe aqui, certo? Então estamos chamando, vai ser igual a db, vamos pontar para onde? Isso aqui chama arrow function, tá pessoal? Então estou indicando que eu quero que me rode o que? O que a gente tem aqui? A nossa public function query, né? Então preciso chamar, pontar esta query aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl o V aqui. Bom, perfeito. Agora sim entra a questão. Já vou bater um ponto e vírgula aqui. E aqui a gente simplesmente vai buscar o que a gente queira no nosso banco de dados. O que eu quero lá no banco de dados? Eu quero ir lá, então, select o que? All, que é o asterisco, from o que? Usuários. Confere a sua tabela. Olha aqui, então, a gente tem aqui usuários. Bom, bacana. Perfeito, então a gente já está selecionando do nosso banco de dados. Agora vem a questão. Para me rodar aquela query, esta query que a gente está pedindo aqui, eu preciso criar um array, tá? Para trazer essas informações. Então aqui em home, vírgula, vou passar o que aqui? Por exemplo, rows, vamos entrar com as rows, vamos sair das aspas simples e vamos pontar para onde?
o que está trazendo, o que está selecionando a nossa query. Data, né, pessoal? Então, Ctrl C e Ctrl V. Bom, agora precisamos visualizar esses dados do meu array, não é isso? Para isso aí, a gente tem a nossa tela Views, não é isso? Então, vamos lá para nossa home. Tá aqui em Views, não é isso? Então, vamos procurar aqui. Temos aqui, Home Views, não é isso? Agora, preciso visualizar aqueles dados. Pode deixar isso aqui por aqui afora. Então, depois da div aqui, vamos abrir uma tag PHP. E dentro dessa tag PHP, eu vou fazer o seguinte. O que eu quero visualizar? Eu quero visualizar aquele cadastro que a gente fez lá no nosso banco de dados, não é isso? Como a gente ainda não tem nada ali para visualizar, eu vou fazer desta forma. Eu vou pedir um pre aqui, então, que é o prepare. Então, eu vou escrever aqui dentro das aspas, tá, pessoal? Abre uma tag aí, maior e menor, e coloca aqui pre, desta forma. Agora eu quero ver o que? Observe aqui que eu criei um array de o que? Dados, que é data aqui no meu caso, tá? Se você quiser criar essa variável aqui como dados, tá? Então fica melhor para você entender, tá? Eu sempre falo nos meus cursos que eu crio as coisas aqui conforme o meu entendimento. Então vamos printar underscore e aqui eu vou passar o que? Os dados, não é isso? Então eu vou passá-lo aqui como rows, desta forma aí, ponto e vírgula. Será que funciona? Então, basicamente, é isso aí. Vamos verificar se vai funcionar. Então, se eu vim aqui, vamos vir aqui em Public. Então, se eu entrar aqui, já temos aí o nosso array. Então, tá trazendo aí o array, o ID, Laura Mendes, a data, usuário ID, sexo, a escola e o nível. Bom, basicamente é isso aí. Perfeito. O que podemos fazer é o seguinte também. Como a gente observe aqui, vamos vir aqui no nosso DB. Eu paguei ali, mas vamos verificar. Todas as vezes que eu for chamar esta conexão, observe. Então, a gente deixou MySQL host é igual localhost, aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte: como a gente tem o nosso arquivo configuração, a gente pode configurar lá tudo isso aqui, que quando for fazer uma manutenção ou você for colocar o seu website online, então o que acontece? Fica muito mais fácil você trabalhar com isso aqui, você só muda uma vez. Então a gente tem aqui o nosso config e podemos fazer desta forma. Vamos aqui, define o que? Vamos definir aqui. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa do nome do banco de dados, né? Então, vou colocar assim, ó, DB maiúsculo e vamos colocar nome, por exemplo. A gente vai precisar de mais o que? Então vamos lá. Eu vou fazer desta forma aqui para vocês entenderem. Vamos bater aqui o ponto e vírgula já de uma vez. Ctrl C. Vou aqui, Ctrl V, V e V. Então a gente precisa do nome do banco de dados. A gente precisa do host. Então vamos colocar DB host desta forma. Opa, host. O que a gente precisa? A gente poderia. Eu sempre gosto de mexer com banco de dados com maiúsculo, sem português, tá, pessoal? Tudo no inglês. Evita um bocado de erros, tá? Então, DB name é o banco de dados. O banco nome. Agora a gente tem o DB host. Agora a gente precisa do usuário, nome do usuário. Então aqui a gente pode colocar user, por exemplo, ou usuário, como queira. A senha pode ser aqui pass, de password. E também precisamos do nosso drive, do nosso DB, que fica fácil aí para
para a gente saber depois. Esses dois aqui pode tirar. Então, eis a questão. Agora você vai entender. Poderia ter batido vírgula, 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 vírgula e vírgula. Vamos fazer o seguinte, precisamos do banco de dados. Qual é o nosso banco de dados? Vem aqui, olha ele aqui no nosso localhost, é o que? Escolar, não é isto? Ou seja, escola DB. Escolar é o nosso Java que a gente está trabalhando. Então, escola DB. Caso tenha dúvida se está aqui também, olha aqui, escola DB. Então, posso fazer isso aqui, Ctrl C, e vim aqui colocar ele aqui. Vou fechar aí, beleza. Então, o nome do banco de dados, escola underscore DB. O meu host, no meu caso aqui, é localhost, não é isso? Pronto aí. Agora, o nosso user, no meu caso aqui, é root, não é isso? Agora, o password, se você tem password no seu banco de dados, coloca aqui. No meu caso, não. O drive que a gente está usando é o MySQL, não é isso? Então, perfeito aí. Tá bacana aí. Agora você vai pensar, mas essa configuração eu tenho aqui e tem ela aqui também. Não, agora a gente vai concatenar com isso aqui, que fica muito simples. Então, eu passando aqui, concatenando esta configuração, quando eu vim fazer alguma coisa, eu não preciso ficar procurando por isso aqui no meu sistema todo, tá? Então, só vem aqui, trocou uma vez, troca para todos. Então, vamos fazer aqui. Então, observe aqui, string MySQL. O nosso MySQL é o que? É o nosso drive. Observe aqui, cadê? MySQL é o nosso driver, não é? Então, Ctrl C. Fica muito simples. Então, só substituo aqui, que é o meu driver. Agora, eu preciso bater um ponto aqui, que é de concatenar, tá, pessoal? Isso aqui sai. E aqui agora vamos trazer o nosso localhost. Primeiro eu preciso abrir as aspas desta forma, tá? E vamos trazer o que? Eu vou fazer isso aqui com calma, porque se você for um iniciante que tá aí aprendendo, pode confundir muito isso aqui. E se confundir, aí é complicado. Você custa resolver um problema fácil. Então o nosso host agora vai ser igual o que? Vamos buscar ele. Observe isso aí. Depois eu vou dar espaço tudo aqui. O nosso host, observe aqui, ó, localhost é db host, não é isso? Então vamos passar ele aqui, ó, Ctrl V. Agora o nome do banco de dados. Vamos retornar aqui. O nome do banco de dados é db nome, não é isso? Então, retornando aqui e passamos ele aqui. Agora precisa concatenar. Observe aqui que aqui não é aqui, e sim aqui entra um ponto. Eu vou dar espaço. Então, o nosso drive é MySQL. O nosso host entra aqui. Aqui, depois do igual, entra as aspas, ponto para concatenar, e concatenamos com o que? Aqui entra outro ponto, aspas, desta forma. Vou dar espaço, certo? Aqui entra o ponto e vírgula desta forma. Vou fazer assim, isto. E agora o banco de dados, o nome do banco de dados, só que aqui eu preciso de concatenar desta forma, e aqui sai estas aspas aqui e entra outra aqui, desta forma aí. Ok, bacana. Agora vem o root. O que a gente pode fazer também é simplesmente copiar. O que temos aqui? O user, não é isso? Então vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui. Então no user, pode pôr aqui, ó. Fazer desta forma. Depois da vírgula, Ctrl V. E vou fazer o seguinte. Vou vir cá e pegar a senha também. Então Ctrl C e Ctrl V aqui. Desta forma,
Vamos aqui no nosso, na nossa cor, vamos aqui, New File, e vamos começar a trabalhar com o nosso database, né? Então, aqui eu vou colocar module.php. Bom, o que precisamos fazer aqui? Abrir uma tag PHP. Vou fazer o seguinte, vamos aqui estender ela no nosso banco de dados. Primeira coisa, eu preciso criar uma classe, né? Então, class, vamos colocar desta forma, pode ser module, extends o que? O nosso database. Ok, bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui, vamos criar nossa function, function underscore constructed. Vamos criar o nosso construct. Vou passar aqui nada por enquanto. Sair aqui ainda dentro da nossa classe. Vamos criar uma public. Então vamos pôr aqui public function. Vou colocar por exemplo, o para a gente pegar os valores. Precisa aqui de colunas, então columns, precisamos precisamos do valor, então columns desta forma, value, não esquecendo de passar aqui como variáveis, desta forma aí. Bom, o que eu preciso fazer é buscar. Então a gente já tem a nossa query, não é isso? Então vamos pegar aqui, vamos criar a nossa query. Então query, a gente já tem ela, vai ser igual o que? Select o que? All from. Qual é o nome do nosso da nossa tabela? Usuários. Só que como a gente vai, eu bater um ponto e vírgula aqui para sair o erro, só como a gente vai usar a coluna e tudo mais, vamos colocar isso aqui como protect, né, pessoal? Então a gente pode fazer desta forma, protected, vamos colocar a nossa table, né, isso, então vou colocar table, a gente está pegando a table que vai ser igual, podemos fazer simplesmente desta forma, fica muito prático. Qual é a nossa tabela? A nossa tabela é usuários, não é isso? Agora eu simplesmente faço o seguinte, quero igual select all from o que? Como a gente já tem ali em cima, observe ali, que é só eu pôr this o que? Apontamos a nossa table, não é isto? E façamos o que? O que? A coluna. Então, opa, aqui também não é columns, é coluna. Então, contra o C, contra o V, vai ser igual o que? Value. Agora eu preciso de retornar a minha query, né? Então, return o que? This. Apontamos para a nossa query, tá? Então, query. E vamos fazer o que? Passamos aqui a nossa query, não é isso que a gente acabou de criar, query, desta forma aí. Agora eu preciso criar também um array, né? Então, vou bater vírgula aqui, vamos criar um array. Então, vou pôr desta forma, eu preciso da minha coluna, né? Então, column, vou pôr desta forma, passamos aqui, column, e também precisamos do nosso valor, não é isso? Então, contra o C, vírgula, Ctrl V. Então, agora tem o nosso value, então vamos passar aqui o nosso value, que vai receber o value. Aqui foi um a mais, ponto e vírgula. Bom, então, já criado aqui, então o que a gente criou? A gente criou a nossa classe, estendendo o banco de dados, criamos a nossa table, passamos a nossa table aqui, criamos uma query. O que a gente pegou aqui? A gente vai pegar o nome do usuário na coluna e o valor. Então, basicamente, a gente está dizendo aqui que lá na coluna eu quero os valores. Então, select from o que? This. Qual é a table? A table usuário, não é isso? Onde o que? A coluna e o valor. E me retorna minha query de
valores da coluna. Bom, o que a gente precisa fazer agora é criar um model para fazer para extender esta classe aqui, certo? Para a gente pegar os nomes dos nossos usuários. Bom, para isso daí, vamos fazer o seguinte, aqui em model new, eu vou colocar, então vou pôr usuário ou usuários. Pode ser usuários ou user, como queira. Vou deixar usuário.php. Vamos adicionar a nossa tag PHP, tá? Ctrl Z. E vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui, então, vamos criar nossa classe, né? Então, vou colocar aqui class, que vai estender o que? Usuário, não é isso que a gente colocou? Extends o que? O nosso módulo. Desta forma aí, perfeito. O que a gente precisa fazer é vir aqui no autoload e incluir o nosso módulo aqui, né? Então, Ctrl C, vou fazer o seguinte, Ctrl o V e simplesmente adiciono aqui o meu módulo, que é este arquivo. Então, bacana aí, perfeito. Posso fechar aqui. Só que para a gente carregar este módulo aqui também, a gente tem que criar uma função lá no nosso controle, né? Para carregar. O que a gente pode fazer é o seguinte, vamos aqui no nosso core. Aqui tem o nosso core. E aqui temos nosso controller. Então podemos fazer o seguinte. Aqui vou sair e vou criar uma public. Então vou pôr aqui public o que? Function. Vamos criar uma public e eu vou colocar como é carregar. Pode ser carregar ou pode ser load desta forma underscore model, tá? E passamos aqui uma variável model para ele poder pegar lá para a gente. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, a gente tem que fazer uma verificação se a nossa file existe, né? Então, se o nosso arquivo, então, vamos colocar assim, file underscore exists, então passamos aqui o caminho, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, aspas duplas e vou colocar, a gente entra dentro da pasta, lá tem a pasta private que a gente criou, não é isso? Temos lá modules, entramos dentro, saímos, concatenamos com us first desta forma e eu preciso de que? De verificar o meu module, não é isso? Saio, concateno. Qual é a extensão do nosso arquivo? Nosso arquivo chama PHP, não é isso? Aspas aqui. Bom, agora a gente precisa, agora a gente precisa também fazer o seguinte, eu preciso ver se esse arquivo ou seja, eu preciso fazer um require nele, né? Então, pode copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C. Como aqui a gente está no nosso if entra chaves, vou dar um Ctrl V, então simplesmente peço aqui require, isso aí, vamos requerer isso aí, passamos o mesmo caminho, na mesma sequência eu preciso de return, então vou retornar o meu module que vai ser igual a new o que? Module, não é isso? Então pronto aí, bacana. Agora, se o arquivo não existe, eu preciso de um return. Podemos jogar logo para false. Ponto e vírgula. Ok, agora a gente pode vir aqui na nossa home e fazer o seguinte, instanciar o nosso usuário, né? Então, no caso aqui, observe aqui que a gente tem o nosso controle, o index. Dentro aqui eu posso fazer o seguinte, em vez de pegar isto aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, criar aqui, então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos pôr aí, o usuário, né, que a gente colocou, então, o usuário vai receber o que? Vai ser igual a this o que? Passamos aqui o nosso load, a gente criou lá o que? O nosso load, underscore, o que? Module, não é isso? E passamos aqui a nossa tabela. Qual é?
usuários, né? Mas observe que a gente criou aqui, o que a gente colocou aqui? Usuário, não é isso? Então a gente está estendendo aqui. Então precisamos passar ela aqui. Então, usuário. Agora eu posso também mudar a sequência aqui para pegar um cadastro específico. Então posso fazer desta forma. Vou comentar aqui por enquanto e vamos testar isso aí, que aí depois fica fácil para a gente chamar nossas queries. Então vou colocar aqui o nosso data, que vai ser igual que a nosso usuário, né? Isso. Vamos procurar o que? O where. Desta forma, passamos então o primeiro nome, que é o nome dele, né? Então, entre aspas simples, eu vou procurar lá, por exemplo, por Laura. Então, eu vou colocar o nome. A gente tem aqui, vamos verificar aqui. Observe aqui que temos o nome Laura, né? Se a gente tivesse, seria bom a gente ter mais cadastro para a gente poder ir específico, mas aqui vai dar. Então, o que eu faço aqui? Então, simplesmente eu coloco aqui que o nome vai receber o que? Vai ser igual este aqui, o que a gente está procurando. Então, vou colocar Laura desta forma. Bom, ponto e vírgula, outload. Quando a gente entra aqui, observe que o nosso database está cá embaixo. Então, ele sempre tem que entrar acima de tudo aqui. Então, posso fazer assim, depois aqui do nosso config, ele chama o config e entra o database. O primeiro erro que eu encontrei, eu dei uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro erro que eu encontrei foi aqui. A gente tinha feito aqui, como a gente copiou e fez o required aqui, a gente não tirou. Então estava da mesma forma que estava aqui acima, tá? Então o que acontece? Simplesmente tira, né? Aqui fica desta forma. Se vocês observarem aí no vídeo, estava da mesma forma que eu só copiei e não tirei o file exist. Então ele só faz o require do nosso arquivo. Outro passo é aqui. Então vou fechar aqui. Eu melhorei essa query aqui, tá? Então ela estava aqui toda seguida aqui e eu deixei ela desta forma aqui para pegar melhor aqui o nosso vale. Então fica melhor assim a certa organização. Aqui também foi o nosso database. Eu fui e tirei, não, só marquei ele. Por quê? Porque ele também está errado aqui. Então só marque ele aí. Como a gente já está pedindo aqui de outra forma, ele não tem necessidade aí por enquanto. Aqui é a nossa classe que a gente parou, não é isso? Então estamos fazendo o extend e vamos fazer o seguinte: se você rodar aqui agora, já não tem erro nenhum. Voltando aqui para o nosso módulo, vocês observaram que a gente não trouxe nada aqui. A gente está à procura da nossa query, né? Então podemos fazer o seguinte: aqui muitos não aceitam a coluna aqui, chamar direto aqui, certo? Mas a gente pode fazer desta forma aqui, simplesmente mudar. Então aqui na nossa coluna a gente passa ela direto aqui, chama variável. E aqui no valor, então, como a gente está chamando ela aqui, não precisa dela aqui, ela vem direto aqui, só pedimos o valor dela. Passamos aqui, tiramos aqui, tá, aqui já não entra mais os dois pontos, porque ela não pode ser igual, tem que ser ela. Então, bom, agora tá perfeito aí, funcionou. Podemos simplesmente manipular isso aqui. Ctrl o C, vou fazer desta forma. Então, se eu vim aqui acima, dar um Ctrl V e dizer que ela vai ser igual que desta forma, slashes, este aqui. Que aí depois a gente pode manipular ele e passar o que? A nossa coluna. Então, Ctrl V. Então, já agora posso manipular ela, ponto e vírgula, está aí. Bom, se eu retornar aqui, continua a mesma coisa. Precisamos criar outra classe, bom, outra função.
Para que criar outra função? Por enquanto a gente criou uma função para trazer o específico cadastro que a gente tem, o dado específico. Agora a gente vai criar uma para a gente trazer tudo que tiver lá. Então eu vou aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir abaixo e vou dar um Ctrl V. Essa daqui simplesmente vai, como vai trazer tudo, então public o que? Não é aqui, eu vou colocar, por exemplo, o que? Find desta forma, all, que é tudo, encontrar tudo no nosso banco de dados. Eu não preciso passar nada aqui, porque vai ser simplesmente buscar o que? A nossa query, podemos deixar, isso aqui sai, então aqui vai ser o que? Query igual select from, não precisamos passar nada aqui, simplesmente a table, porque ele vai buscar tudo que tiver lá. Isso aí, bate aqui a aspa desta forma e aqui retorne para a gente. Eu não preciso deste array aqui, então posso tirar ele desta forma e aqui também eu simplesmente passo a query desta forma aí. Para a gente testar e terminar esse vídeo, então simplesmente vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui no nosso home, cadê? Aqui e vamos fazer o seguinte, então em vez de eu mostrar isso aqui, agora eu marco ele, né, que é a nossa específica, então a gente está evitando problemas futuramente, tá pessoal? Então a gente está criando alguns métodos aí para ficar fácil nas nossas pesquisas mais adiante vocês vão entender. Então se eu desmarcar, marquei ali e simplesmente dizer aqui que o meu data, deixa eu só fazer aqui, o meu data vai estender o que? O nosso, eu vou tirar a string daqui, então vai ser igual o que? Vamos buscar o nosso user, né, que é o nosso usuário. Então passamos aqui simplesmente usuários, não é isto? Ou usuário, que é a nossa variável lá da classe. Vamos fazer o que? Simplesmente pedir ela para mostrar o nosso o nosso método que a gente acabou de criar lá, que é a nossa função, não é isso? Então, como aqui a gente tem só um e lá no banco de dados a gente poderia ter, vamos aqui deixar desta forma aqui, vamos lá no nosso banco de dados e vamos cadastrar outro. Então vou vir aqui em usuário e vamos aqui inserir outro para a gente poder já chamar lá. Então o nome eu vou colocar Mendes, por exemplo. Aqui o sobrenome eu vou colocar Mendes teste minúsculo. Aqui a data vai ser a mesma coisa, aqui não precisa de nada. O sexo eu vou colocar agora masculino, então masculino. Aqui não precisa de nada também. O nível, vamos colocar estudante também, estudante. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, agora a gente tem dois cadastros, né? Então, se eu retornar aqui, aqui no nosso browser e dar um refresh, tem aí, está aí, perfeito. Então temos os nossos dois cadastros já chamando lá no banco de dados. Então a gente tem um método chamando todos os nossos registros e temos um método já para buscar especificamente aquele cadastro que eu estou procurando. Então basicamente é isto aí. Se você gosta desse tipo de projeto, te peço aí que se inscreva no nosso canal, deixa seu gostei, sugestões na descrição, né, e nos comentários, e assim você estará ajudando a gente a manter o canal com projeto como esse. Vou ficando por aqui, um abraço, top, até o próximo vídeo, tchau, tchau.